Olá, meu nome é Fabiano Timbó, eu sou anestesista, professor, trabalho em Alagoas. Vou falar hoje um pouquinho sobre o discurso do método, de René Descartes. O objetivo desses vídeos é criar um diário de leitura. O meu objetivo é ler 100 livros clássicos ao longo dos próximos 10 anos. Penso, logo existo. Essa é a frase que caracteriza Descartes. Ao longo dos anos, da filosofia, das pessoas, é a frase mais conhecida. Mas a contribuição dele foi muito maior para a ciência, para a filosofia moderna, cujo esse livro, O Discurso do Método, marca seu início, para a posterior atividade de Freud, porque foi a partir dos primeiros trabalhos de Descartes que se percebeu que o homem também poderia ser analisado como um ser desejante, e principalmente para a ciência, pelo método que ele desenvolveu e que é utilizado hoje de forma indireta ou intuitiva, ou baseado nele é que ocorre o desenvolvimento das ciências, principalmente as ciências onde envolve a pesquisa quantitativa. Esse livro, Discurso do Método, nessa versão aqui, é dividida em 6 partes. Então, assim, a princípio, eu diria que a primeira parte e a segunda parte são relativas à ciência. Então, todo cientista deveria conhecer, ler, discutir em seus laboratórios com seus alunos. A quarta parte, ele dedica a provar a existência de Deus. Então, se você é teólogo, se você é filósofo, tem grande interesse em se aprofundar nos conhecimentos, nos questionamentos, na forma de racionalizar a Deus, a quarta parte é direcionada para você. E se você é um estudante de filosofia ou apaixonado pela filosofia, o ideal é que leia todo o livro, porque ele, inclusive, no final, ele coloca os motivos que o levaram claramente a fazer o livro, e o que eu acho interessante é que ele descreve que levou aproximadamente 3 anos do começo à conclusão do livro. Bem, o método descrito por ele é dividido basicamente em 4 partes. A primeira parte é a criação da pergunta. A segunda parte seria a divisão da pergunta em partes menores. A terceira parte seria a reordenação. E a quarta parte seria a revisão. A primeira parte, a pergunta. É preciso que o ser humano se questione, não para verdades assim, cuja lógica indique que aquilo de fato seja aquilo, que aquela pergunta tem uma resposta, digamos, inconteste. Mas não, perguntas às quais a gente possa pensar, tirar conclusões, evoluir. A gente não vai perguntar se o Sol existe, por exemplo. Isso aí não é uma pergunta que se possa ser empregada no método. Mas a princípio, pelo método dele, ele diz que o ser humano deve desconfiar de tudo. Tudo. A única coisa que ele deve ter certeza é da própria dúvida que ele está fazendo. E é desse conjunto de dúvidas onde o ser humano vai extrair uma no funil das dúvidas, e essa é a que será trabalhada à luz da razão. A segunda parte, a divisão. Geralmente, a pergunta ela é complexa ao ser humano, porque ela possui múltiplas constituintes, e o ser humano não é adaptado a pensar no que é complexo, tudo junto. Então, o que é que ele recomenda? A separação do problema, da pergunta, em partes menores, para assim que essas partes menores sejam analisadas isoladamente em busca do seu entendimento. A terceira parte do método. Uma vez analisadas as partes separadamente, elas agora precisam ser reordenadas da parte mais simples para a mais complexa, para que nessa nova ordenação fique mais compreensível, para que o ser humano dela abstraia alguma conclusão. A quarta parte do método cartesiano é tão somente revisar todo o processo da pergunta até essa parte final,
para eliminar as condições, os momentos, os pensamentos, as reflexões, as ligações que não condizem com o resultado, com o andamento. Ou seja, tudo que tiver discrepante, destoante, ele será retirado do raciocínio. Esse conjunto, inclusive essa revisão, é que dá sentido à resposta final à pergunta que iniciou todo o processo. A pesquisa como ela é hoje, ela começa, ou pelo menos deveria, a partir da pergunta da pesquisa. É a pergunta que norteia a hipótese, o tipo de estudo. A hipótese, por sua vez, derivada da pergunta, pode ser utilizada para a parte estatística. É também a pergunta, assim como a hipótese, que somadas nos fazem ver quais são as melhores variáveis para chegarmos à conclusão da melhor resposta à pergunta da pesquisa. Então, a pergunta da pesquisa na ciência, ela é norteador. Talvez uma coisa que se faça à parte da pergunta é o tipo de estudo ou delineamento, pois uma mesma pergunta pode ser avaliada por vários tipos de estudos diferentes. Então, a dúvida de Descartes é a nossa pergunta de pesquisa. A divisão em partes menores para análise das partes separadamente seria o nosso método. A enumeração do mais simples para o mais complexo seria o nosso resultado. E as excessivas enumerações e revisões subsequentes seria a nossa discussão. A conclusão de tudo, ou seja, a resposta final à pergunta inicial é a conclusão da nossa pesquisa. Descartes defendia que a resposta à pergunta e todo o processo, ele poderia ser conseguido apenas utilizando a razão, o raciocínio, a lógica. Atualmente a gente não utiliza somente o método racionalista, a gente usa também um pouco da experiência. Então eu diria que atualmente a ciência utiliza o método empírico racional.